Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje nós temos um tema de grande relevância para a educação brasileira, que é a respeito do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso IDEB. O nosso tema será mitos e fatos sobre a educação brasileira, lidos a partir do IDEB. O que é IDEB exatamente, né? Ele foi criado a partir de 2005, um indicador para avaliar aprendizagens e fluxo escolar. E foi uma revelação muito importante, porque até então nós não conhecíamos a situação real de cada rede de ensino do país. O IDEB permitiu identificar em cada rede de ensino do país, estadual, municipal, o avanço de aprendizagens, o fluxo escolar. E esse IDEB também, ele agora está entrando na sua fase final, porque ele foi previsto para se encerrar em 2021. Ele tem um conjunto de metas. Então, nós estamos chegando nos últimos momentos de validade desse indicador. E o que ele revela sobre a educação brasileira? É verdade que a educação brasileira ninguém aprende nada nunca? Isso é verdade, o IDEB confirma isso. É verdade que não há responsabilidade dos gestores com relação ao investimento em educação, ou não precisa de dinheiro para a educação melhorar? O que é exatamente, o que nós podemos saber sobre a educação brasileira a partir dos dados do IDEB que foram publicados agora, de uma prova realizada no ano passado, 2019, o IDEB sempre acontece nos anos ímpares, então em 2019 tivemos uma prova e agora saíram os resultados. E é muito interessante ver, porque permite compreender aspectos fundamentais da educação brasileira. E para nossa honra, alegria e felicidade, estão conosco duas pessoas que conhecem muito o IDEB. Então, eu queria convidar, em primeiro lugar, a Isabel Schwartzman. Olá, Isabel. Como vai? Oi, bem, André. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pela ideia do tema que foi sua, né? A partir do IDEB, a gente pensar os mitos e os fatos da educação brasileira. E ao lado da Isabel, nós vamos ter o querido Reinaldo Fernandes, que é professor titular da Faculdade de Economia da USP, foi presidente do INEP e o responsável pela criação do IDEB, junto com o ministro Fernando Haddad. Reinaldo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra nossa. E conosco, o querido Miguel Thompson, diretor de acadêmico. Olá, Miguel. Oi, André. Vamos falar hoje dessa alegria de discutir esse índice que tem ajudado muito a gente a entender a educação brasileira, não só esses índices, né? Mas como a gente está avançando no Brasil na educação, a gente tem que mudar um pouco nossa percepção de evolução. É muito legal, e é uma honra, né? Ter aqui o cara que criou o negócio, o cara que fez a conta, né? Então, e é uma conta que nos ajuda hoje a medir coisas importantes no Brasil. Reinaldo, eu vou começar a colocar um tema para você, que é um tema muito frequente nos debates sobre o IDEB. O IDEB mede a qualidade da educação brasileira? Qual é a qualidade que o IDEB mede? Tudo bem. Olha, sempre falar em qualidade dá uma certa dificuldade. Qualidade é multidimensional, tem vários... E nenhum indicador desse consegue pegar todos os itens que a gente possa considerar a qualidade da escola. Então, o IDEB não fala nada, por exemplo, da segurança das crianças na escola, e alguém pode falar que uma escola de qualidade tem que ter segurança. O que, na verdade, o IDEB faz, ele mede, é um indicador que concentra 3 outros indicadores, que é o desempenho ou aprendizado dos estudantes em língua portuguesa, leitura, basicamente, matemática, e o fluxo, ou seja, a probabilidade que os alunos têm em progredir e não serem retidos na escola. O que é importante nessa discussão, quando o IDEB surgiu, qual o objetivo dele? Ele surge com um indicador para ancorar um sistema de metas. Então, essa foi o objetivo. Então, nós tínhamos que criar um sistema. A ideia era criar um sistema de metas, existiam outros sistemas de metas, com várias metas, e a ideia era reduzir para fazer um conjunto pequeno de metas, poucas metas, porque ter muita meta não ter meta, né? E aí foi caminhando para o aprendizado e fluxo, e a ideia acabou sendo juntá-la num único indicador, e essa é a origem do IDEB. Ele surge para ancorar um sistema de metas que foi lançado lá em 2007, né?
O primeiro IDEB foi medido em 2005, mas em 2007 foi o lançamento, para as metas em 2021, que é o ano que vem. Então, as metas finais, então foi feito o índice, foi gerada uma meta final e metas intermediárias, metas para o Brasil, para cada estado, para cada escola. Então, é nesse contexto que surge o IDEB. Ele mede elementos importantes da qualidade da escola, mas, evidentemente, nem o IDEB, nem qualquer outro indicador esgota tudo que a gente possa chamar a qualidade de uma escola. Rafael, como é que você vê esse tema da qualidade? Porque, de fato, né, eu me lembro os debates à época, e o Reinaldo era um que argumentava isso, né, se você não acompanhar o fluxo dos estudantes e ficar só focado em resultado de aprendizagem, você pode fortalecer aquilo que já foi denominado a nossa pedagogia da reprovação. Que qualidade você acha que o IDEB tem medido, Isabel? Bom, o IDEB trabalha com leitura e matemática, né? Resolução de problemas, principalmente. São esses dois pontos. Então, eu acho que dentro da área de aprendizagem, leitura e matemática é o que o IDEB está medindo, né? E quando você fala do fluxo, também a gente trata da questão da desigualdade. Então, não adianta só as crianças melhores ficarem e aí essas crianças são medidas, porque senão o fluxo ele não vai acompanhar o resultado do IDEB. Então, ele está trabalhando com leitura, matemática e com a questão do fluxo. Eu acho que quando a gente pergunta assim, né, o que mede, o que não mede, quer dizer, o IDEB é como se você falasse, né, é um diagnóstico, né? Então, se a gente tem, por exemplo, se a gente tem febre, isso pode ser um diagnóstico de que a gente tem uma infecção, mas a febre não é a infecção, né? E se pensando de um lado, numa coisa que é uma doença, mas pensando na educação também é isso, né? Se a gente mede, por exemplo, que as crianças estão lendo, que as crianças sabem matemática, e que as crianças estão progredindo, isso não é igual a tudo da qualidade da educação, mas isso é um indicador que indica que a gente está indo por um caminho. Então, eu acho que a gente tem que sempre separar isso. Qualquer indicador, ele é um indicador, né? Ele não é a realidade como um todo. E aí, cabe a cada rede, a cada escola conhecer o seu contexto, né? E ler esses resultados do IDEB, do SAEB, das avaliações, com base também num contexto mais amplo, em quem são os alunos que estão ali naquela escola, em quem... o que tem sido feito, né? E também conseguir, de alguma forma, esmiuçar isso, né? Dentro de leitura, o que as crianças sabem, enfim. Mas, de fato, eu acho que é um indicador que mede fatores muito importantes, né? Essenciais, eu diria, inclusive para as outras habilidades e competências que são desenvolvidas na escola. Eu queria pedir ao Miguel. Miguel trabalha com formação de professores. Como é que os professores com quem você trabalhava, Miguel, como é que eles viam o IDEB? Havia essa compreensão de que esse foco, embora não exaustivo da chamada qualidade, ele era essencial porque é estruturante? Eu acho que tinha muito uma influência, assim, inclusive do Enem, né? Essa ideia de uma necessidade de melhoria usando esse referencial, né? Mas tem de tudo na escola, né? Tem gente que nem se liga no IDEB e tem gente que quer competir, né? E também depende muito do gestor da cidade, né? Se a cidade tem uma preocupação, isso vai caindo na cadeia e chegando aos professores. Então, de uma forma geral, eu acho que começa lá no prefeito e influencia os coordenadores que influenciam os professores, né? Mas muitos professores pegavam um pouco emprestado essa competição do Enem para também tentar melhorar a educação via IDEB, e se orgulhavam muito desses resultados. Então, eu vou botar uma pergunta, que eu acho que é a pergunta, assim mesmo, pesada para vocês três comentarem, que recentemente a gente assistiu dois fatos muito importantes. Um foi a aprovação do Fundeb, né, que foi realmente sensacional na Câmara, no Senado, e agora vamos passar para o debate da regulamentação. Nessa aprovação do Fundeb, houve argumentos de que não precisava mais recurso para a educação, porque a educação não melhorava nunca, já tinha muito dinheiro, né? E agora, quando se debate a Renda Brasil ou a Renda Cidadã, que nome virá a ter essa iniciativa, por alguns momentos o relator propôs retirar recurso do Fundeb, porque não adianta botar mais recurso para a educação, porque a educação não melhora mesmo. Então, eu queria que a gente pudesse conversar sobre isso.
Começo pelo Reinaldo. Reinaldo, a educação brasileira tem melhorado? É igual a da Alemanha, por exemplo? Então, eu só queria, se pudesse voltar um pouquinho atrás, só para... Claro. Sobre o comentário do André. Eu lembro, na época, a gente pensou em fazer um indicador de meta só usando as notas da Prova Brasil. Agora, o receio na época é que isso incentivasse a retenção, que já era muito alta. O Brasil, dos anos 80, 90, chegamos a ter que metade dos alunos da escola pública no primeiro ano do fundamental eram retidos. Então, é esse receio que, então, na verdade, entrou com uma penalização. Uma forma de entender o IDEB, que é a média das notas dividido pelo tempo esperado da duração. Se ninguém reprova, o tempo esperado para fazer um ano é um ano, demora um ano para fazer uma série, o IDEB é exatamente a nota das provas. Então, ele entrou com ela entra com esse redutor, com essa penalização da retenção. Em relação é que eu acho que a ideia que nós temos de educação, principalmente em grande parte da mídia, é que ela é muito ruim. Então, quando saem os resultados, é só buscar onde está tudo errado. A gente vai achar. Na verdade, é que o Brasil vem melhorando nos ensino fundamental, já vem desde 2005 crescendo, que estava demorando para chegar no ensino médio, que nós, no último IDEB, também teve um crescimento. Se eu pudesse mostrar um gráfico, não sei se eu consigo aqui com a técnica dos IDEBs. O Elton, nosso chefe. Yes! Está mostrando já. Está mostrando. O Elton é craque, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui são a evolução do IDEB. Deixa eu pôr aqui no modo... Então, aqui ela foi lançada aqui em 2007, o IDEB em 2005. O primeiro divulgado é 2005, mas eu posso calcular a idade para trás, eu fiz isso. Tá? Você vê que estava estável, e se você pega o fundamental, vem crescendo sistematicamente. Tá? E um ponto de IDEB é muito crescimento. Certo? E o ensino médio que vinha muito lento, mas agora também parece ter crescido. Então, a ideia é que não cresce, evidentemente, podemos chegar à conclusão que ele está sendo lento, não é o que a gente gostaria, mas não é verdade que não tem crescido. O que eu sempre costumo falar, pegando o que você falou, é que quando sai, por exemplo, o PIB, e cresce, eu falo para meus alunos, cresce 5%, a imprensa sai falando que foi um crescimento espetacular. Ninguém fala, nossa, o PIB do Brasil, o PIB per capita do Brasil continua abaixo dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália. Mas quando saem as notas, por exemplo, do PISA, é muito comum a gente escutar isso. Ninguém esperaria que amanhã, no próximo edição do PISA, nós vamos estar na frente da Suécia. Ninguém espera isso. Tá? Então, se isso ficar atrás, não devia ser surpresa para ninguém. Demora para as coisas acontecerem, são lentas, mas elas vêm acontecendo. Talvez, se a gente conseguisse aumentar o ritmo da melhora, nós ficaríamos mais contentes, mas eu acho que tem uma melhora sentido. E acho, desde os anos 2000, ainda a melhoria precisa acontecer mais forte, mas a preocupação que a educação passa a ter é visível, né? Então, hoje se fala muito mais, tem muito mais diagnósticos, tem muito mais... As avaliações foram muito importantes para isso, põem a questão. Então, acho que nós estamos... Mas a luta é difícil, temos que continuar. Certo? É verdade, quando você falou do Fundeb, que a gente pode ter muito dinheiro e desperdiçar tudo. Mas isso não significa que a gente tem que tirar dinheiro, porque eu não consigo ninguém que fala uma medida para melhorar a educação que não custe nada. Né? Eu acho evidente que não é nessa condição suficiente ter recursos, mas não dá para fazer boa escola sem recurso nenhum. Né? Isabel, na sua conta, a educação brasileira melhora? Como, quando, aonde? Melhora, acho que o gráfico do Reinaldo é imbatível, mas eu acho, assim, eu vejo, né, de lá para cá, nesses últimos anos, como que o IDEB foi provavelmente uma das políticas públicas em nível nacional mais importantes que a gente teve pela mobilização das redes e das escolas, né? Então,
né, a gente pôde colocar na mão, o Brasil pôde colocar na mão dos gestores educacionais na ponta, né, nas escolas e nas redes, onde que eles estão e uma meta, né, e um próximo passo que se indica que eles possam chegar. E isso gerou uma mobilização muito grande, e eu acho que o que é mais interessante, o mais bacana, é ver como que isso, algumas redes e algumas regiões, inclusive muito pobres do país, né, ou que a gente não... que antes, né, estavam inclusive com uma meta muito mais baixa, porque se imaginava que cresceriam, né, era um patamar muito inferior, e aí a meta, inclusive, ficou um pouco mais baixa, extrapolaram muito, assim, as expectativas. Eu acho que também, não sei se eu posso colocar uma pergunta, mas acho que é interessante a gente falar um pouco em relação às metas também com o Reinaldo. Que as redes e que as escolas tinham naquele momento, né, e quanto que elas deveriam avançar. E algumas redes, principalmente no Nordeste, mas em várias regiões do Brasil, extrapolaram muito essas expectativas, né, e com muita garra, assim, com muito trabalho, com muito suor, né, e com muita vontade de fazer dar certo. Então, eu acho que, e essa melhoria que foi acontecendo, e esses resultados que foram sendo perceptíveis e divulgados, isso gerou uma onda de expectativas mais altas, né, e de entendimento de que é possível chegar lá. Então, eu acho que isso tem sido, né, uma mobilização gigante no país como um todo, e é muito bonito de ver, porque a política educacional, ela se faz, de fato, né, lá no município, lá na rede estadual, lá na escola, né, mas o que né, pensando numa política nacional, num governo federal, o que se pode fazer é, de fato, apoiar a promoção, né, o estímulo para que isso aconteça. Então, eu acho bem emocionante, assim, a gente vê. Tem muito o que fazer ainda, né? Tem muito o que melhorar ainda, mas tem movimentos muito interessantes, né? Sempre se fala do estado do Ceará, né? Do Piauí, de cidades pequenas com poucos recursos, mas que conseguiram ir atrás, enfim. Eu acho que tem muito crescimento. Eu vou pedir, então, para o Miguel comentar a pergunta da Luciene, que é uma pergunta... A Isabel já respondeu, em parte, a pergunta, né? E ela pergunta: os resultados do IDEB interferem diretamente em quê? Onde e como? Eu acho uma pergunta ótima para a gente fazer rodar aqui, Miguel, na sua leitura. Eu acho que interfere em tudo. Primeiro, eu acho que começou a ter uma concepção de gestor, né? Ceará fez reformas, inclusive, tributárias em torno disso, né? E depois você tendo os índices, Sobral, por exemplo, eles fazem curso o tempo inteiro com os professores, o tempo inteiro, é incrível, é gostoso, é maravilhoso. Então, eu acho que mudou tudo. Nós começamos a ter até referências nacionais, o Espírito Santo, com administradores maravilhosos, né? O Ceará, o tempo inteiro as cidades, as escolas do Ceará dão um salto. E por quê? Porque, por conta do índice, há um modelo de gestão que vai sendo planejado a médio prazo, e que chega lá na ponta, na formação do professor. Então, tem uma moça que fala, isso não serve para nada, é tudo porcaria. Não é verdade, há uma transformação radical em torno de muitas coisas, evidentemente, Fundeb, mas o IDEB foi sensacional para formar esse administrador e esse professor lá na ponta. Reinaldo, eu vou mandar a pergunta da Luciene para você também. Como é que você acha que o IDEB interfere na educação brasileira? E aí eu vou agregar a maldade da live, que é live sem maldade, né, não é live. Para o bem ou para o mal? Para quem quer, desculpe. A pergunta é: o resultado do IDEB interfere, para você, diretamente em que, onde e como? E eu pergunto, para o bem ou para o mal? Pois eu acho que o Miguel falou, e na verdade a Isabel já tinha colocado a questão. O IDEB, e quando eu falo IDEB, eu estou falando não só do índice, mas do sistema de metas que está atrás, que na verdade que ele ancora. O IDEB não é um insumo escolar. Tá? O que vai melhorar a educação são os professores bem formados, dedicados nas escolas, com bom currículo, etc, etc, etc.
Ele não é insumo escolar. O papel dele é um papel de mobilização. Você solta o desempenho, faz diagnóstico às pessoas. Por que será que nós não estamos indo bem? O que será que está acontecendo? Você põe metas, você põe desafios e tenta que as escolas vão atrás. Essa mobilização para que as escolas, os professores tomem as medidas que, de fato, provocam a melhora do aprendizado. Tá? Nesse sentido, ele é um indicador um indicador e uma meta que tenta simplesmente provocar essa mobilização, entre outros fatores que provocam isso. Então, na verdade, existia uma ideia de movimentação para que as escolas, os professores, as redes agissem para tentar melhoras na educação. Esse é o objetivo dele. Fixar como fixar metas era uma dificuldade grande. Nós nunca tínhamos feito nenhum sistema de metas parecido. Então foi... E lançar metas é mais arte do que ciência. Você tem que fazer uma meta que seja desafiadora e seja factível. Isso não era fácil de fazer na época. A gente pode conversar mais para frente sobre um pouco como as metas foram feitas, mas era o desafio. Não podia ser metas muito fáceis, que todo mundo alcançava, e não podiam ser metas que fossem inalcançáveis, que podia acontecer das escolas crescerem muito e não alcançar a meta e passar a ser visto como uma coisa ruim, que não alcançaram, desestimular as pessoas. Aí você podia ter o risco de fazer um efeito, um incentivo de até piorar as coisas, ou seja, gerar desalento, a gente trabalha, não dá em nada. Então, era um pouco esse o desafio. Eu acho, olhando de hoje, existia um risco, a gente sabia, mas olhando de hoje, eu acho que foi bem sucedido a política. Eu me lembro, e que é legal somar, né, que a partir do IDEB se criaram políticas específicas para apoiar instituições que necessitavam, redes que necessitavam, né? Dali se criou aquele decreto presidencial Compromisso Todos pela Educação, dali se criou o Plano de Ações Articuladas e um conjunto de iniciativas para apoiar as escolas e as redes que tinham mais necessidade. Então, só para lembrar que a Luciene, que de fato ter o indicador permitiu avaliar os insumos necessários, né, para a melhoria do sistema. Bel, você quer comentar mais um pouco essa ideia dos desdobramentos que o IDEB traz? Porque eu lembro que há um debate muito relevante, você acompanha, sobre a devolutiva da Prova Brasil. Então, só para quem está nos acompanhando, quer dizer, a Prova Brasil é uma prova feita com um conjunto de itens que podem ser comparáveis ano a ano. E eles têm grau de dificuldade distinta. Portanto, você pode saber em que o aluno acertou e que o aluno errou. Então, a Prova Brasil dá o resultado de aprendizagem e o fluxo vai compor o IDEB. Então, a Prova Brasil ajuda também a identificar como é que você vê o papel da Prova Brasil como instrumento de gestão escolar. Eu acho que, enfim, a prova, né, a Prova Brasil, que na verdade é o sistema de avaliação da educação básica brasileira, ele é um indicativo muito importante, que é a leitura de português e matemática, mas as devolutivas, elas ainda são muito genéricas, né? E demora muito tempo também para as escolas terem o acesso, né? Então, a gente teve agora, há um mês atrás, os resultados de uma avaliação que foi feita no final do ano de 2019, em outubro, novembro de 2019, né? Então, a devolutiva em si, ela ainda não traz a rapidez e o nível de detalhamento que as escolas e os gestores precisam para se debruçar sobre esses resultados, né? Então, eu acho que um avanço e aí, enfim, que é importante, que está se discutindo bastante, é como tornar mais ágil essa questão de disponibilizar os resultados do SAEB, da Prova Brasil, e também como que a gente pode mostrar esses resultados de forma mais detalhada. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem percebido é que no ensino fundamental 1, as crianças têm melhorado bastante, né? E aí, muito provavelmente, e muitas das políticas que têm sido feitas são no nível da alfabetização. Então, se as crianças não eram alfabetizadas e agora elas estão alfabetizadas,
né, com políticas muito consistentes e fortes em muitas cidades, em muitas escolas, elas conseguem melhorar o nível de leitura. Mas depois daí começa a ter habilidades mais complexas que as crianças precisam saber, inclusive na leitura de textos, né? Distinguir um fato de uma opinião, conseguir ler nas entrelinhas o que aquele texto está dizendo quando tem uma, né, quando não está tão explícito. Para isso, isso se requer digamos assim, uma amplitude, né, cultural e de repertório que vai para além, né, de uma alfabetização básica, digamos assim. Então, vai se tornando mais complexo. E aí, o indicador, ele mostra um ponto ali, ele mostra um número, né? Mas a gente fica a cargo das escolas, dos professores, etc., se debruçarem sobre esse número e entenderem um pouco mais. E aí a gente vem também nessa questão que a gente começou a apontar, de que, né, enfim, a prova, ela é uma prova, mas se você só ensinar, né, se a gente só ensinar o aluno a fazer aquela prova, não é suficiente, né? A gente tem que conseguir prover uma educação mais ampla e coletar esse resultado nos indicadores, não reduzir, mas ampliar a educação. Eu acho que esse talvez seja o principal desafio, ter um olhar sábio, né, sobre uma sabedoria sobre o que a gente está olhando, sobre esse diagnóstico. Então, acho que é um pouco isso, né? Porque eu sinto, eu queria chamar o Miguel para comentar sobre isso, que há na educação brasileira em geral uma resistência muito grande a qualquer processo de avaliação, argumentando que as condições socioeconômicas são de tal natureza que as avaliações educacionais são mais uma expressão dessas dimensões socioeconômicas externas da escola do que propriamente da escola, né? E que, portanto, a gente estaria, na verdade, validando hierarquias sociais por meio de resultados educacionais. Mas quando você se aproxima do IDEB e entende como é que ele funciona, os seus elementos, parece que eles falam mais sobre a aprendizagem escolar do que a gente possa imaginar. Miguel, você sente que os professores conseguem entender e compreender e trabalhar na sua formação com essa dimensão da devolutiva do IDEB, a questão das questões da teoria de resposta ao item, que permitem comparatibilidade? Como é que você vê a relação do professor com a avaliação que o IDEB traz e as demais que existem? Eu acho que tem muitos fatores, né? É uma certa esquizofrenia, de uma forma geral, muitos professores não entendem a relação entre a avaliação, né, entre dar valor ao conhecimento, né, e o índice que aparece, né. Mas eu acho que alguns municípios, como Sobral, eles estão fazendo essa conexão do valor que tem a educação em si, o aprendizado, isso que a Bel falou, né, com esse valor que o Reinaldo falou, que um parâmetro para a gente melhorar. Então, acho que está longe, acho que precisa se criar essa conexão valorativa entre o que a gente está medindo e o que, de fato, a gente está transformando em termos de habilidade, de criatividade, de integralidade do ser, que é o importante, né? Mas que eu acho que nos últimos anos, muitos gestores e muitos educadores sacaram isso. Os educadores têm preconceito em relação aos números, né? Mas se a gente começar a formar um educador que tem uma concepção de índice como uma referência importante, mas que o mais importante é o valor e a transformação das crianças, e esses índices são só para nos ajudar a melhorar, eu acho que a gente vai conseguir. E eu entendo que está acontecendo um movimento que vai levar muitos anos, mas de conexão entre o índice e o aprendizado lá na ponta, principalmente porque está surgindo uns gestores bons no terceiro setor e no governo mesmo, estão surgindo pessoas muito valorosas. A minha percepção é que quando se para de brigar com o índice para entender o que ele diz, a gente acho que avança um pouco, né? Eu queria fazer pedir para o Reinaldo fazer um breve resumo. Reinaldo, olha só, estamos chegando à metade da nossa conversa agora e o IDEB está chegando no final de um ciclo. O que você acha que esse ciclo deve trazer de informação para a gente, né? Começou em 2005, vai até 2021. Pode falar.
voltando lá atrás, era muito difícil fazer essas metas, a gente não tinha nenhuma experiência de quanto colocar as metas. Na verdade, o que a gente usou foi o desempenho dos países da OCDE no PISA. A gente foi no PISA, pegou o desempenho médio dos alunos da OCDE e pegamos os alunos brasileiros que faziam o PISA também. Vimos onde estava a média dos países da OCDE na distribuição de nota dos brasileiros. Estava lá os 20% melhores, né, o corte para os 20% melhor dava a média. Não lembro exatamente esse ponto. Aí nós pegamos essa nota e falamos, ó, então a média do Brasil vai ter que ser entre os 80% melhores daqui tantos anos, que foi 2021. E fizemos isso e fizemos as metas ou seja, chegar próximo do que os países da OCDE estavam. Nós estávamos lá em 2005 e em 2021. Bem, se a gente olhar hoje o que está acontecendo, nós vamos ver que o ensino fundamental 1, o desempenho foi muito proveitoso. Tá? Crescemos bastante e estamos próximos das metas. Eu acho que tem uma grande chance de alcançar. Nós estamos alcançando as metas, mas ainda não alcançamos a de 2021 e estaria prontos para alcançar. Existe o problema da pandemia que pode pôr que o desempenho em 2021 vai ser prejudicado e nós temos que levar isso em conta. Mas no ensino fundamental 2 o desempenho é um pouco pior e no ensino médio que nós tivemos um grande problema, que o desempenho não foi tão bem, cresceu muito pouco e agora começou a crescer. Acho que no ensino médio tem uma questão que a gente precisa estudar, né? Não são só hipóteses, que na verdade tem uma melhora de fluxo, está chegando mais gente ao final do ensino médio do que chegava antes, então tem mudado um pouco a composição de quem faz a prova. Isso pode ser um elemento que tem dificultado o crescimento no ensino médio. Ou seja, se eu chegava só a 50, agora chega a 80, embora a nota não tenha crescido, tem crescido mais pessoas que fazem essa prova. Né? Se eu pegar os 50 melhores, eu vou ver que a nota cresceu. Então, pode ter um pouco desse elemento que a gente precisa estudar. Mas acho que nós temos que ver agora e reposicionar se vamos continuar fazendo metas ou não para o próximo período. Acho que o resultado tem sido bom e várias coisas. Agora, o que eu queria voltar lá, se eu pudesse usar o exemplo da Isabel, é que nenhum desses índices, ele na verdade, como ela falou, ele não é ele não é a infecção, a febre, ele só é um termômetro que mede a febre, e nem conta por que a febre está lá. Pode ter várias coisas que ele não te dá o resultado, o indicador não te dá o resultado por que você não está crescendo. Tá certo? Ele só te aponta o seguinte: olha, você não tem crescido tanto quanto o município, chegar para o município, você do município não tem crescido tanto quanto outros municípios próximos a você, com a mesma condição social que você, tem crescido. Mas eu não te sei, ele não diz o porquê. Tá? Aí o papel é das pessoas os gestores para trás. Mas o crescimento da 8ª série é um elemento do ensino fundamental, se eu puder. Tem várias coisas. Uma coisa importante que eu queria mostrar, se eu consigo mostrar aqui, deixa eu ver aqui, que foi o ensino de 9 anos, né? Isso aqui, não sei se estão vendo meu gráfico? Isso aqui é o IDEB em 2007 de rede estadual de Minas Gerais. Era 4,9. Em 2009 deu um salto de 1 ponto, é muito crescimento. O que tem daqui para cá? Essa é a primeira geração em Minas Gerais que chegou ao final do ensino fundamental 1, 5º ano, com 1 ano a mais de estudo, que pegaram já o ensino de 9 anos. Então, e eu peguei outro exemplo aqui, que é Rede Municipal de Ribeirão Preto. O mesmo salto que deu lá de 2007 para 2009, o Ribeirão aconteceu um pouco mais tarde, de 2009 para 2011. Mas, novamente, essa aqui é a primeira geração em Ribeirão Preto que chega com 1 ano a mais de estudo. Pegou o ensino de 9 anos.
Então, teve... o IDEB, como eu falei, ele não mostra, ele não dá mais... Um ano a mais de estudo é um elemento importante que você faz crescer. Então, e custa dinheiro, né? Estou voltando à questão do Fundeb. Então, agora, o que nós temos que esperar um pouco o ensino médio. Eu acho que a grande questão, o grande debate hoje é por que o ensino médio não estava crescendo e por que agora parece que tem invertido, entender um pouco melhor isso. E pensar nas próximas, se a gente vai continuar tendo meta ou vai acabar isso, porque até agora eu não escutei nada do governo, né, sobre se vai acabar as metas, se vão ter outras, o que vai ser feito. Bom, eu vou pedir para o Miguel. Miguel, você que acompanha de perto essa história, está chegando ao fim o ciclo do IDEB. O que ele trouxe? Você já tem uma opinião sobre isso, né? Sobre que é importante para a educação brasileira. O que ele trouxe e o que ele não trouxe? Eu acho que é tudo muito sistêmico, né? Eu estava aqui vendo o Reinaldo, eu lembro quando eles fizeram o SISU, o Enem, que passou a ter 7 milhões de alunos, 9 milhões de alunos. Imagina esse movimento inspiracional, não existia isso, né? Então, o Enem hoje é acho que talvez a maior referência educacional. Imagine o quanto não mexeu com a sociedade educativa lá no ensino médio, né? Então, eu acho que os índices e mais uma série de fatores, né, e agora esse maravilhoso Fundeb que foi aprovado, estão fazendo esse movimento, né? Não é possível a gente imaginar que o SISU e o Enem não transformaram a nação. E associado aos índices, e associado a muitas outras discussões que estão ocorrendo no processo educativo, acho que contribuíram muito também para esse avanço do ensino médio no IDEB. Então, eu acho que a gente avança não só pelo índice, que é um elemento, mas por todas as coisas que estão ocorrendo no ecossistema educativo. Valeu, Miguel. Então, a Bia Maia, que nos acompanha nas redes sociais, tem boas perguntas para nós. Olá, Bia, como vai? Olá, pessoal. André, os comentários estão muito interessantes aqui, bastante gente querendo entender, né, os professores querendo se apropriar desses resultados e propondo questões muito bacanas. Quando você começou a falar, né, do ciclo que termina agora em 2021, foi uma transmissão de pensamento. A Corina tinha acabado de enviar essa pergunta, que é uma continuação desse debate que vocês fizeram, né? Ela quer saber se há necessidade de traçar outros parâmetros visando novas metas, né? Depois desse primeiro ciclo de avaliação. E eu vou até acrescentar mais uma coisa no comentário dela, né? Se vocês acham que com a pandemia, né, com tudo que aconteceu esse ano e que ainda deve acontecer nos próximos anos, né? A gente sabe que a gente não vai resolver tão rápido essa questão, né, das aulas online, todas as mudanças que aconteceram. Se vocês acham que isso vai ter algum impacto, como que a gente pode lidar com essas mudanças a partir dos próximos anos. E aí eu vou aproveitar também, porque tem 2 comentários muito bons da Sirlene e do Zelito, que eles trazem um pouco o outro lado, né, dessa visão do professor, do que o IDEB não mostra. Né, a metáfora da Isabel que o Reinaldo retomou agora há pouco é muito boa, né, dessa coisa da febre, né? O termômetro mostra a febre, mas tem muitas outras coisas aí para entender. A Sirlene aponta um sentimento dela de que esse assunto não é discutido nas escolas, que não há um espaço de debate, que ela entende a importância do IDEB, mas que ele não mede todas as competências e habilidades. E aí, no mesmo tema, o Zelito pergunta se há uma forma, né, como fazer para que essas outras questões sejam avaliadas também e sejam consideradas. Então, vou propor um pouco, assim, esses 2 pontos, bem simples, bem tranquilos, para vocês debaterem. Reinaldo, você que é o homem da complexidade, começa aí. Então, é uma boa questão e é uma briga enorme sobre medidas educacionais. E existe um dilema aí. Veja,
Um aspecto importante do IDEB, na minha opinião, porque, por exemplo, o sucesso que ele teve e outros indicadores que a gente fez na época não teve o mesmo sucesso, é que ele é muito simples, né? O IDEB é um indicador, isso é uma coisa que facilita. Então, quando eu faço um sistema porque o IDEB, quando eu solto e ponho uma meta, eu estou sinalizando para a escola priorizar coisas. Não estou falando para não dar educação física, que não está aí lá. Mas a prioridade é o ensino de matemática e tal. Se eu colocar um índice que tem tudo e coloco um índice complicadíssimo, no superior tem alguns, o CPC e tal, ninguém entende ele é um sinalizador ruim. Eu não consigo sinalizar o que... Então, o índice que entra tudo, ele geralmente é um índice ruim para esse tipo de coisa. Porque ninguém vai entender o sinal que você passa para a escola. Agora, se faltar coisas importantes, também é ruim. Então, saber exatamente ser conciso, ser econômico, né, de pôr pouca coisa, mas pôr exatamente o que você quer sinalizar. E não é, não falando, é arte, não é ciência. Eu acho que, por exemplo, para o ensino fundamental 1, talvez, eu acho que se a gente conseguisse colocar escrita, mas ter língua portuguesa e matemática, está ótimo. Eu acho pouco para o ensino fundamental 2 e evidentemente, acho pouco para o ensino para o ensino médio. Se a gente colocasse ciências da natureza, eu acho que seria um grande avanço, como faz o PISA, e do meu sonho, né, quando eu saí de Débora, era colocar uma prova de humanidades. Né? É a mais difícil de fazer nesse tipo de exame, porque tem questões ideológicas, de valores, é o mais difícil de fazer, mas assim, como a pessoa que trabalha com medida, seria meu grande trabalho, sei lá, quando eu estava saindo de fazer uma prova com critérios que entrar em humanidades, é a mais difícil de fazer, mas eu acho que era importante tê-la. Tá? Então, se a gente conseguisse caminhar... Porque, veja, tem muita coisa que está fora, mas que, por exemplo, competências socioemocionais, mas se elas ajudam a aprendizada, então elas estão indiretamente dentro. Aquilo que compete, por exemplo, se eu dou matemática e não dou informática, eu dou informática, eu tiro o tempo, aí não colocar, eu posso estar tirando ênfase dela. Então, escolher esse conjunto de indicadores que seja enxutos e dão essencial, não tudo, nunca vai ser, é a coisa. E o índice que tem tudo, geralmente, ele é um índice ruim para esse tipo de questão. Porque ele informa tanta coisa que ele é péssimo sinalizador para o que priorizar. Porque o que esses indicadores de meta têm é um pouco de o que se deve priorizar. E a gente precisa pensar, o IDEB está sinalizando correto em priorizar só matemática, língua portuguesa e o fluxo? Eu acho que a gente precisava avançar em pelo menos, ciência da natureza e humanidades, pelo menos no Fundo 2 e no ensino médio. Não sei se é Miguel, questão, mas é uma discussão enorme sobre medidas educacionais, quão ampla e quão simples, quão enxuta deve ser a medida. Miguel, eu queria passar para você a pergunta, depois vou passar para a Isabel, mas eu acho que o Reinaldo trouxe um ponto que não estava tão focado na conversa, que é como se o IDEB tivesse duas faces, né? Uma face para o público de comunicabilidade mais simples e uma face profundamente técnica. Se eu pego o comentário da Isabel e abro a Prova Brasil e abro o SAEB para entender acertos e erros de estudantes, eu tenho um mapa enorme de conhecimento de uma turma. Então, essa comunicabilidade do IDEB, que foi um tema que o Reinaldo chamou a atenção, me parece bastante relevante. Olhando para frente, que tipo de indicador você acha, Miguel, que seria interessante ter para a educação brasileira? Você faria também um regime de metas? Eu acho que sim. A gente tem que ter esses regimes que são indicadores são mínimos necessários para que a gente avance. E a gente sabe que quando você avança em texto, você avança em outros aspectos, criatividade,
emoção, socioemocionais, né? E a escola tem uma questão da dimensão humana. A gente abarcar a dimensão humana é gigantesca, né? O que eu gosto sempre também de acompanhar é que no mundo das empresas mais avançadas há um outro tipo de avaliação hoje em dia, né? Do ser humano como um todo. E a sociedade vai acompanhando isso. Então, eu acho que fora da escola, essas empresas gigantescas, Google, Apple, já avaliam o ser humano de um outro aspecto, não é mais só física, química ou matemática. E a escola vai seguir isso, vai levar 10, 20, 30 anos. E os novos modelos de avaliação, que abarcam criatividade, que o PISA está fazendo, o trabalho em grupo, a empatia, estão surgindo. Então, a gente tem que ter paciência. E enquanto a gente não consegue avançar nessa coisa tão complexa, e que tem que ser sintética, a gente usa essas referências que nós temos, que são muito boas, O que a gente tem que fazer é o professor e o gestor entender isso, o valor que está por trás disso e a dimensão maior que está além dos números. Isabel, então trago para você a pergunta. E o Miguel tem levantado muito esse ponto em outros debates nossos, né? Que a gente não pode pensar em avaliação como uma nota. A avaliação é trabalhar com o conceito de valor, né? O que você gostaria de avaliar na educação brasileira de suceder o IDEB? Uhum. Eu acho que, enfim, Miguel e Reinaldo já falaram aí quase tudo, mas tem um ponto que vale a pena a gente colocar só nesse contexto, pensando na educação brasileira, é que a gente desenvolveu um sistema de avaliação antes de desenvolver uma base nacional comum curricular, né? Então, essa é um pouco o ajuste que está sendo, né, que está sendo proposto, né, ou debatido agora, né? Então, assim, a avaliação educacional ela já existia, e tinha os parâmetros curriculares nacionais, né? Mas aí depois se fez, a partir daí, uma base nacional curricular. Então, tem né, pensando no próximo ciclo, tem um ajuste aí, né? Então, por exemplo, né, as habilidades, os tipos de texto, né, os gêneros, etc., o que está sendo avaliado ali no SAEB, né, é totalmente aliado com né, o que se propôs agora que deve ser ensinado. Matemática, por exemplo, né, se fala... se diz que as avaliações, apesar de que ainda são difíceis, né, enfim, a gente ainda não está onde a gente deveria estar, elas poderiam avançar também na parte de resolução de problemas, por exemplo, na avaliação de matemática, como na de linguagem, de português, nos tipos de gêneros, na dificuldade dos textos, etc. Então, acho que tem um ajuste que tem a ver com a BNCC, né? O outro ponto, e aí concordo totalmente com o Reinaldo também, e o Miguel falou depois, mas ainda olhando para a BNCC, né, tem as ciências naturais e as ciências humanas, né? Se falou, né, acho que se começou muito com a questão da leitura, da matemática, depois, mais fora do Brasil, né, dos Estados Unidos, fora, se trouxe muito essa questão do STEM e da ciência naturais, e como que a gente vai inovar e avançar se a gente não tiver, né, não ensinar ciência e programação e etc. E eu acho que nesses últimos, sei lá, 3, 4 anos, não sei, a gente está se deparando de que a gente precisa ensinar mais as ciências humanas, né? Ficou faltando essa parte, assim, né? Então, também, né? Assim, mas como é que é isso, né? Como é que você ensina uma ciência humana que não é só dizer o que eu acho sobre o que aconteceu, mas, de fato, uma ciência humana, né? Então, isso é muito complexo, e medir isso é mais difícil. Mas só para voltar, eu acho que o risco da gente ficar incluindo coisas, por exemplo, quando a gente olha para a BNCC pensando em linguagem, a gente está juntando ali leitura com educação física e com arte, por exemplo. Se você fizer uma prova que junta tudo isso, você não sabe mais se o menino sabe ler ou se ele sabe, ou se ele gosta, né? Ou se ele tem um entendimento artístico mais diverso, sei lá, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que é esse construto e o que a gente está medindo de fato. Quando a gente quer colocar muita coisa dentro da cesta, a gente pode se perder um pouco, se não tiver claro, pelo menos saber separar, né? Essas diferentes cestas aí. Então, acho que é difícil mesmo. Mas o último ponto, pensando no que eu gostaria de ver, eu acho que a gente, e isso tem estado também em algumas discussões que eu tenho participado, como que a gente pode avançar também nessa questão de medir a desigualdade, né, ou a igualdade, né, ou a equidade, digamos. Então, o indicador do fluxo, ele está aí para isso, né? Então, não adianta as escolas, né, não adianta as crianças serem reprovadas, e só aquelas que foram aprovadas a gente vai medir, elas têm que estar todas ali no bolo, mas a gente pode avançar ainda também nessa medição
da questão da equidade dentro do próprio indicador. Tem que quebrar a cabeça, né? Tem uma questão matemática, é para os matemáticos. O Reinaldo já começou a coçar ali para ver se tem uma aberturinha ali para Mas hoje, essa é uma reflexão que está na mesa, né? Que está sendo discutida, né? Então, assim, hoje é possível, né, a gente, por exemplo, focar mais naqueles alunos que já estão na média, ou que já estão melhores, e avançar, e deixar para trás, né, quem está para trás, e a média, ela pode ser, né, você pode avançar na média, digamos. Então, como que a gente, né, é possível a gente, né, induzir um pouco que não seja só a média, mas que, né, que os diferentes grupos aí devam ser beneficiados. E aí eu acho que a gente começou falando de mitos, né, e tem um mito que eu acho que é interessante quando a gente olha para o SAEB, para o IDEB, etc., que é o mito de que, né, se eu ajudar quem já está melhor, vai ser mais fácil. Não é bem assim, né? Se a gente, na verdade, quem avança mais é quem está mais atrás até. Então, eu acho que isso é importante, né? Isso traz esperança, né? A gente, nessa questão da equidade, eu acho que isso também tem que ser mais discutido, né? Então, eu vou pegar essa observação que você fez, Abel, e desdobrar em duas questões que eu acho que são muito importantes. Uma, o Reinaldo tocou. Eu estava lendo um estudo que a OCDE publicou sobre o PISA na Iberoamérica, e ela chama atenção exatamente para o ponto que o Reinaldo tratava, que quando o Brasil entrou no PISA em 2000, se não estou enganado, né? Primeiro, 2000. O Brasil participou do PISA em 2000. Os estudantes de 15 anos que participavam do PISA representavam metade dos estudantes da sua geração, que estavam na escola. Ou seja, apenas a metade da geração estava na escola. Agora, no último resultado, 2015, esses estudantes que participam do PISA, representando o Brasil, representam 78% ou 80% dos estudantes que estão na escola. Ou seja, a gente pulou de 50% para 80% dessa geração dentro da escola, e o resultado não caiu. Ele não cresce expressivamente, mas também não caiu. Isso motivou a OCDE a elogiar a política educacional brasileira por ter sido inclusiva sem perder o nível que havia alcançado, que é um nível baixo, mas não perdeu, né? A segunda, então, tem aí um problema importante de inclusão para a gente pensar. Até que ponto o fluxo responde por inclusão? Isso expressão no IDEB. A segunda questão o estudo do Chico Soares, do grande professor Francisco Soares, que também dirigiu o INEP, com um ótimo trabalho, aponta que a desigualdade entre os níveis socioeconômicos mais baixo e mais alto tem crescido de 2005 para cá. Os níveis socioeconômicos mais altos avançam no aprendizagem, avançam nos seus IDEBs, e os mais baixos mantêm-se estagnados. Faz sentido, é possível pensar um indicador de desigualdade ou de equidade? Como incorporar num indicador o fator equidade? Ele seria um fator de escola? Ele seria um fator de rede? Como a equidade... Porque, desculpe me alongar, mas quando eu olho a criação do IDEB, eu vejo que ele focou dois problemas centrais da educação brasileira. Era aprendizagem e fluxo, né? Lembrando, em 2005, o Brasil reprovou 29,1% das crianças de 7 anos que pela primeira vez foram à escola. Esse é um número de 2005. 1/3 das crianças reprovadas no primeiro ano que vão à escola. Portanto, reprovar como chamou já um matemático, era uma pedagogia da repetência no Brasil. Quando o IDEB introduz o fluxo, ele obriga o sistema a enxergar o grau de reprovação e operar sobre o grau de aprovação para melhorar o IDEB. Ele consegue fazer isso, e aí você tem melhoria de fluxo de aprendizagem, mais ou menos se acompanhando. Mas a desigualdade, ela permanece como um fator importante da educação brasileira. Então, se nós conseguimos enxergar um indicador que apontava o problema do fluxo, nós teremos capacidade de ter um indicador que aponta o problema da equidade para os sistemas? Reinaldo, você que é o homem da conta. Rapidinho, assim, eu acho que a principal crítica do IDEB, tem várias críticas, mas assim, que eu acho a mais importante é a questão que ele não leva a questão de desigualdade. Eu acho que com os mesmos elementos ele poderia levar por uma forma de fazer isso.
tem evasão e desigualdade. Evasão, como ele é um índice que é da escola, quem não está na escola, não está em escola nenhuma, ele não entra em lugar nenhum, né? Só posso fazer evasão para sistemas. Claro. O IDEB é um índice que foi pensado para existir a partir da unidade de escola. Tá? Agora, ele pode usar a desigualdade intra-escola. Tá? Se os alunos da escola, o índice... Evidente, o IDEB do Brasil levaria a desigualdade do Brasil, mas o IDEB da escola só pode levar a desigualdade dentro da escola, e não intra-escola, que vai estar na desigualdade maior. Mas acho que esse ponto, a questão básica, se vale a pena colocar ele, eu acho que também a Isabel já colocou. Na verdade, o que ele sinaliza? Se a melhor forma de aumentar o IDEB é mais fácil os alunos mais baixos, ele não cria distorção, usar a média. Tá? Talvez como medida tenha desigualdade, mas se eu quero como sinalizador para metas, ele não cria esse problema. Se for mais fácil por os mais altos, ele pode ser um problema. Ele está incentivando. Nós temos, não tem nenhuma coisa clara, mas eu tenho um trabalho tenho, na verdade, um aluno, né, da USP que fez, que tem alguma evidência que, na verdade, é mais fácil crescer os de baixo. Então, não cria distorção de incentivar a desigualdade. Se ele não cria, eu não mexeria no índice. Se ele cria, eu acho que eu mexeria no índice. A gente tem que mexer. Tá? Quando eu falei que é mais baixo, o de baixo, pensando em redes, né? A gente vê que as redes que começaram, né? Que começaram mais embaixo têm crescido mais, né? Então, mas mesmo em estudante, a gente faz para estudante. Porque eu vejo, como o IDEB é um índice que qualquer medida que ele não caiba na escola, por exemplo, evasão, ele não pode ter. A não ser que fizer índice só nacional, mas aí ele perde o grande papel dele, que é ter o IDEB da escola, né? Claro. Né? Então, esse é o ponto. E o outro ponto que eu queria, estamos chegando no final, que eu acho que é a questão de currículo e avaliação, mas eu acho que isso deve ser colocado, é um tema apaixonante que deve ser colocado num outro programa. Mas tem que ter uma correlação, mas não é claro qual que vem na frente. Por exemplo, nós temos o PISA, que é uma avaliação que eu acho fantástica, que não é baseada em currículo nenhum, não tem o currículo mundial, ou da OCDE, não tem um currículo para fazer a prova. Então, é possível fazer prova sem currículo. Ela é baseada no conceito de currículo, né? O PISA ele tem um conceito. E aí o currículo das escolas vai atrás da avaliação, porque o risco de você chamar os educadores e fazer a avaliação em cima é que pode descolar das necessidades do mundo. Os avaliadores fazem um currículo que eles acham legal e as escolas avaliam aquilo que eles acham legal e a gente não sabe se aquilo que eles acham legal é aquilo que é importante para o mundo. Então, o PISA inverte, fala, vamos pegar o que eles precisam e os currículos que vão atrás Mas é o seu outro programa, né? Mas a Prova Brasil foi um pouco assim também, né? Ela se inspirou... ela se inspirou no que já havia, mas ela acabou gerando uma corrida... Mas existe um trabalho prévio lá atrás de olhar os currículos existentes nas escolas quando a Prova Brasil foi feita. Na verdade, quando o SAEB foi feito lá atrás, né? Teve esse trabalho de olhar as escolas. Não tinha um currículo oficial, mas as escolas tinham seus currículos. Claro. Esses andaimes a gente não viu, né? Não. Bom, nós estamos chegando ao fim. Só fazer uma observação, vai lá, Miguel, André, vai lá. Que enquanto a gente não tiver um currículo da nação, uma estratégia da nação, né? Toda concatenada. Quem falou aqui foi a Renata Marina. Ela falou uma coisa muito legal, né? A Renata Maria Marques, que é necessário uma conexão entre economia, entre cultura, quer dizer, como fez Singapura, por exemplo, em determinado momento, que a educação foi um orientador junto com a economia e os aspectos culturais para o avanço da nação. Então, também não adianta a gente deixar só em torno da escola, né? A gente tem que ter um currículo estratégico da nação, que concatena muitas coisas ao mesmo tempo, que gera pessoas para o mercado de trabalho, né? Que gera pessoas para a cidadania, mas que não pode ficar achando que só a escola vai resolver, né? Então, quando a gente fala em currículo, eu acho que a gente tem que ter um currículo estratégico para a nação, para a transformação da sociedade como um todo. Então, peço Reinaldo, depois Isabel, para as nossas considerações finais. Reinaldo, antes disso, te parabéns, eu fui seu companheiro no MEC à época,
e sei do seu empenho e do seu bom humor infatigável nas intermináveis discussões sobre o IDEB, como fazer, e depois sua generosidade em receber as críticas sobre o IDEB. Parabéns, você foi um funcionário público exemplar, dedicado, especial. Muito obrigado pela sua dedicação. Obrigado, André. Foi um tempo a gente trabalhava muito, estava... E as pessoas falam, quem fez o IDEB? Na verdade, o IDEB foi... Se você pegar o índice, quem fez as contas, na verdade, acabei até fazendo no final. Mas a concepção de tudo isso, a gente foi muito almoço, muita discussão, a gente conversou bastante, e, na verdade, eu não sei mais quem opinou em quem fez o quê, né? Porque tem tanta gente que participou. E, na verdade, essas construções são coletivas, tem problemas, a gente precisa acertar, mas eu acho que acabou sendo correto. Correto não, foi uma boa medida, podia ter sido feito de outra forma. E aí eu queria... A ideia final, eu fechei com eu, a Mauri, eu queria só contar isso aqui para vocês. Eu estava na Espanha, a gente estava no encontro da Santilena, eu fui representar o ministro na época, acabou o evento e nós saímos, fomos na Praça Maior, lá em coisa, e nós aí sentamos lá e começamos a conversar, e eu e a Mauri, nós viemos... Eu sei que eu tenho um monte de guardanapo ainda da LAC, trazendo as primeiras ideias, as primeiras contas. Foi um evento da Santiliana que a gente trouxe. A gente veio com as ideias e depois a gente passou lá para as primeiras ideias para o ministro. Na verdade, eram indicadores, não tinha o IDEB, tinham 2 indicadores, um de fluxo, um de coisa. O IDEB veio depois, mas o sistema de metas já estava mais ou menos ali nesses. É isso. Muito obrigado, Valeu. Foi um prazer estar com vocês. Imagina, honra nossa. Oportunidades. Isabel? Eu queria até primeiro responder uma pergunta que veio direcionada para mim aqui, da Maria Estelito, se a área de linguagem é trabalhar no interdisciplinar, mas a avaliação devemos observar a construção individual das competências e habilidades acadêmicas e sociais. Eu acho que a linha é essa mesmo, né? Então, assim, a gente... uma coisa é como que a gente ensina, outra coisa é como que a gente avalia, e acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, né, o ensinar, a leitura não é ensinar a habilidade, também, a gente também pode, né, mostrar, também deve, né, enfim, mas a gente ensina de forma mais ampla, né, a gente ensina de forma mais ampla, de uma forma, né, pode ser interdisciplinar, com vários aspectos, etc., para a gente ter um conhecimento mais amplo mesmo, né. Na hora de avaliar, a gente tem que saber exatamente o que a gente está avaliando, então a gente tem que conseguir diferenciar na medida, né, as diferentes características, esmiuçar daquilo que a gente ensinou. Então, assim, ter uma avaliação também mais ampla do todo, mas a gente conseguir diferenciar nas diferentes habilidades, ou nas diferentes parâmetros ali daquela avaliação, daquela aprendizagem que é mais complexa, né. Então, acho que por isso que não é tão fácil fazer uma avaliação, né, uma avaliação é complexo mesmo, tem a relação com o currículo, mas não é o currículo, né, que é também o ponto que o Reinaldo trouxe, né. E acho que aí, para terminar, queria muito agradecer o espaço, acho que também a vinda do Reinaldo, eu acho que são temas muito complexos e muito importantes, né, fundamentais para a educação brasileira, não tem uma resposta única, né, tem um tanto de ciência e tem um tanto de arte, então, eu acho que, de fato, é um momento muito, muito importante. A gente tem acompanhado, e o INEP está começando, né, uma discussão, pensando nesse próximo ciclo aí do INEP, o que vem, o que não vem. Acho que é um momento para a gente continuar acompanhando e continuar discutindo e debatendo. Muito obrigado, Isabel, muito obrigado, Reinaldo, Miguel. Eu queria fazer 3 comentários bem rápidos. O primeiro é convidar, né, os nossos docentes, nossos pesquisadores, nossos professores, professoras e gestores a não abandonar a ideia de haver indicadores para a aprendizagem da educação brasileira. Eu acho que a gente não pode abandonar essa ideia sob pretexto algum, porque, a despeito de haver uma constatação muito forte de todas as pesquisas sobre o transbordamento das desigualdades sociais para dentro da escola, a escola tem tarefas específicas, próprias, e ela precisa saber o que está fazendo.
tanto na sua relação com os estudantes, quanto no sistema, porque a educação é um bem comum, ela não é de uma escola, ela é de uma comunidade. Então, nossos educadores, que nossos pesquisadores, que nossos gestores, a gente aprenda com o IDEB que funcionou, que não funcionou, mas não abandone a perspectiva de haver uma forma de acompanhar as aprendizagens da educação brasileira. Os outros dois comentários hoje a Fundação Santiliana da Espanha, que já inspirou o Reinaldo ali na elaboração do IDEB, anos atrás, ela está fazendo mais um webinário com estudantes, hoje são com os ministros, 5 ministros da Iberoamérica, as políticas educacionais para a escola que virá, então ministros de Portugal e de outros países da América Latina estarão presentes, era muito importante a gente acompanhar isso, e, por fim, informar que a Fundação Santiliana, numa parceria que muito nos orgulha com a Associação de Jornalistas pela Educação, o GEDUCA, nós publicamos agora um volume Educação Infantil e os primeiros anos do ensino fundamental como um guia de cobertura para as eleições municipais desse ano. Então, é muito importante a gente ter informação de quais são as responsabilidades municipais com a educação, o que esperar de vereadores e prefeitos, e, fundamental nesse caso, publicado pelo GEDUCA, para contribuir para que os jornalistas de todo o país tenham um guia que lhes auxilie no monitoramento, acompanhamento e produção de matérias sobre as eleições brasileiras. Então, hoje foi um encontro especial para nós, pelo respeito, admiração pelo trabalho de Reinaldo e de Isabel, e esperamos nos ver novamente na semana que vem, dia 15, dia do professor, nós daremos folgas para todos, mas no dia 13 temos um encontro sobre a educação em pandemia com o cenário da América Latina. Convidamos o representante da OEI no Brasil, o Rafael Kalu, e a nossa querida professora Miriam Pai da Flax, para dar uma visão de como a América Latina está enfrentando a pandemia por meio da educação. Muito obrigado a todos e a todas, um prazer ter vocês conosco. Até o próximo encontro.